Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Evolução Humana, Homem de Java. O Homem de Java, Homo erectus javanese, Matsungza Java indonésio, Manusia Jawa, que foi o primeiro espécime de Homo erectus a ser descoberto. Fósseis desse hominídeo foram descobertos na ilha de Java, na Indonésia, entre 1891 e 1892. Dirigida por Eugênio Dubois, a equipe de escavação descobriu um dente, uma calota craniana e um fêmur em Trinil, nas margens do rio Solo, em Java Oriental, alegando que os fósseis representavam o elo perdido entre macacos e seres humanos. Dubois deu à espécie o nome científico Anthropopithecus erectus, depois renomeado para Pithecanthropus erectus. O consenso entre a maioria dos cientistas contemporâneos é que o fêmur é mais recente do que a calota craniana e teria pertencido a um homem moderno. Além disso, alguns dentes encontrados nas proximidades seriam do orangotango e não de Homo erectus, mas a calota craniana de Homem de Java pertenceu a um Homo erectus. Ela tinha aproximadamente 940 centímetros cúbicos, em comparação com 97 cc, ou centímetros cúbicos, no caso do gibão, sendo também incompatível com o crânio de outros macacos, ademais fósseis, e é semelhante ao Sangiran 17 e muitos outros fósseis de Homo erectus que foram descobertos. O fóssil despertou muita controvérsia, mesmo de 10 anos depois de 1891. Quase 80 livros em artigos haviam sido publicados nas descobertas de Dubois. Apesar do argumento de Dubois, poucos cientistas da evolução aceitaram que o Homem de Java era uma forma de transição entre macacos e humanos. Alguns cientistas descartaram os fósseis como macacos e outros como humanos modernos, enquanto muitos cientistas consideravam o Homem de Java como um ramo secundário primitivo da evolução, não relacionado aos humanos modernos. Na década de 1930, Dubois fez a afirmação de que o Pithecanthropus era formado como um gibão gigante, uma tentativa mal interpretada por Dubois para provar que era o elo perdido. Eventualmente, as semelhanças entre Pithecanthropus erectus, Homem de Java, e Sinanthropus pequinensis, Homem de Pequim, levaram Ernest Mayr a renomear como Homo erectus em 1950, colocando-os diretamente na árvore evolutiva humana. Posteriormente, para distinguir o Homem de Java de outras populações de Homo erectus, alguns cientistas começaram a considerá-lo como uma subespécie, o Homo erectus erectus, na década de 1970. Outros fósseis encontrados na primeira metade do século XX, em Java, em Sangiran, em Mojokerto, todos mais antigos que os encontrados por Dubois. Também não são considerados parte da espécie Homo erectus, estimado entre 700 mil a 1 milhão de anos. No momento da descoberta, os fósseis do Homem de Java eram fósseis homininos, com mais antigos já encontrados. Os fósseis do Homem de Java foram alojados no Naturalis, na Holanda, desde 1900. Antecedentes. Charles Darwin argumentou que a humanidade evoluiu na África, porque era ali onde viviam os grandes macacos como gorilas e chimpanzés. Embora as reivindicações de Darwin tenham sido vindicadas pelo registro fóssil, elas foram propostas sem qualquer evidência fóssil. Outras autoridades científicas discordaram dele, como Charles Lyell, um geólogo, Alfred Russel Wallace, que tinha pensado na teoria da evolução ao mesmo tempo que Darwin, porque tanto Lyell quanto Wallace acreditavam que os humanos estavam mais intimamente relacionados aos gibões e aos orangotangos. Eles identificaram o Sudeste Asiático como o berço da humanidade, porque é aí que os macacos viviam. O anatomista holandês Eugênio Dubois
preferiu a última teoria e procurou confirmá-la. Em outubro de 1887, Du Bois abandonou sua carreira acadêmica e partiu para as Índias Ocidentais Holandesas, atual Indonésia, para procurar o antepassado fossilizado do homem moderno, tendo recebido um financiamento do governo holandês por seu esforço excêntrico, já que ninguém na época já havia encontrado um fóssil humano inicial enquanto procurava. Ele se juntou ao exército holandês das Ilhas Orientais, como cirurgião militar, por causa de seus deveres de trabalho. Foi apenas em julho de 1888 que ele começou a escavar as cavernas em Sumatra, tendo encontrado rapidamente fósseis abundantes de grandes mamíferos. Du Bois foi libertado de seus deveres militares em março de 1889, e o governo colonial atribuiu 2 engenheiros e 50 condenados para ajudá-lo nas suas escavações. Depois que ele não conseguiu encontrar os fósseis que estavam procurando em Sumatra, ele mudou-se para Java em 1890. Mais uma vez assistido por trabalhadores condenados e por sargentos do exército, Du Bois começou a procurar ao longo do rio Solo, perto de Trinil. Sua equipe escavou um molar, Trinil 1, e uma calota craniana, Trinil 2. Suas características eram um crânio comprido com uma guilha sagital, uma pancada pesada. Du Bois primeiro lhes deu o nome de Anthropopithecus, como chimpanzé. Às vezes era conhecido na época que significava homem-macaco. Ele escolheu esse nome porque um dente semelhante encontrado nos montes de Siwalik, na Índia, em 1870, tinha sido nomeado Anthropopithecus, porque Du Bois primeiro avaliou o crânio ter cerca de 700 centímetros cúbicos, mais perto dos macacos do que dos humanos. Em agosto de 1892, a equipe de Du Bois encontrou um fêmur longo em forma humana, sugerindo que seu dono estava de pé. Acreditando que esses 3 fósseis pertenciam a um único indivíduo, provavelmente uma mulher muito idosa. Du Bois renomeou a espécie Anthropopithecus erectus. Somente no final de 1892, quando determinou-se que o crânio media cerca de 900 centímetros cúbicos, Du Bois considerou que seu espécime era uma forma de transição entre macacos e humanos. Ele renomeou então em Pithecanthropus erectus, homem ereto, emprestando o nome de gênero Pithecanthropus de Ernest Haeckel, que o cunhou em alguns anos para referir o suposto elo perdido entre macacos e humanos. Reclassificação do Homo erectus. Com base no trabalho de Weidenreich, em sua sugestão de Pithecanthropus erectus, o Sinanthropus pequinensis estava conectado através de uma série de populações entrecruzadas. O biólogo alemão Ernest Mayr reclassificou ambos como sendo parte da mesma espécie, Homo erectus. Mayr apresentou sua conclusão a Cold Spring em Harvard Symposium em 1950. Isto resultou em espécie de erectus de Du Bois sendo reclassificado sobre o gênero Homo. Como parte de reclassificação, Mayr incluiu não só o Sinanthropus e Pithecanthropus, mas também o Plesianthropus, o Paranthropus, Javanthropus e vários outros gêneros como sinônimos, argumentando que todos os antepassados humanos faziam parte do único gênero Homo e que nunca mais que uma espécie do homem existia na Terra a qualquer momento. Uma evolução na taxonomia. A abordagem de onespécie de Mayr para a evolução humana foi rapidamente aceita. Formou a paleoantropologia na década de 1950. Durou até a década de 1970, quando o gênero africano Australopithecus foi aceito na árvore evolutiva humana. Então, pessoal, é mais uma história da evolução humana, tendo os nossos antepassados que vieram da África, que foram sendo catalogados e reclassificados. Deixa seu like,
curta, compartilhe. Valeu!